Mais um episódio especial sobre personagens e de volta aos dramas inigualáveis da nossa querida Jane Austen. Olha, eu não sei se tal como eu também já estás a adquirir assim uma especialidade nos romances desta autora, mas eu vou garantir que vais ficar preso e presa a mais um episódio e que não vais ter o teu tempo perdido. Podes ter a certeza. Como também já podes ver pelo título, nós hoje vamos falar sobre a Fanny Price e eu confesso que se tornou a minha personagem favorita de Jane Austen. Pois é, fez-me colocar a nossa querida Elizabeth Bennet de lado. Incrível, não é? Mas não te preocupes que eu vou explicar o porquê. Para isso eu tenho comigo a Marcela Vieira Salles, ela que é escritora e digo ainda uma especialista na vida e obra de Jane Austen. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Marcela, eu fiquei completamente impressionada com este romance e eu agradeço muito por ter deixado como sugestão aqui para um programa do Entre Linhas, porque eu não conhecia este romance, nem sequer nunca tinha ouvido falar da Fanny Price e digo ainda mais, foi o que conseguiu fazer-me colocar a Elizabeth Bennet de lado, o que eu achava que era impossível. Ela é extraordinária, né, É Ana? mesmo. E por isso mesmo é que eu queria já começar com a melhor pergunta, que é como é que a Marcelle olha para a Fanny Price? A Fene é, para mim, uma personagem de muita força de caráter e também de muita resignação que nos mostra o quão é importante a gente observar a realidade e, antes de agir, sobre a realidade, a gente ponderar, refletir e sempre observar muito, 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 para que as nossas ações elas sejam as mais coerentes e mesmo que elas não representem o desejo da vontade das pessoas ao nosso redor, que elas sejam coerentes com o nosso pensamento, com as nossas convicções e com os nossos valores. Então, a Fene, ela me mostra isso, uma coerência, uma resignação e uma força de caráter que eu creio que, assim, representa para a gente, né, um paradigma mesmo que a gente deve buscar, alcançar, enquanto a gente estiver aqui vivendo. Então, a Fene, ela me mostra isso, uma força, apesar de toda a fraqueza e fragilidade aparente dela, ela Uhum. mostra essa força até o fim. É verdade, é verdade. E uma das coisas que eu mais admiro na forma como a Jane Austen foi construindo e trabalhando esta personagem é a capacidade que lhe deu de, digamos assim, ler as pessoas. Ela não é apenas mais uma mulher autodidata nos romances de Jane Austen, ela não é mais uma mulher, apenas uma mulher inteligente que aparece para desafiar, entre aspas, mas é uma mulher que eu consigo ver quase aquele versículo bíblico de mansa como a pomba, mas perspicaz, astuta como a serpente. Ou seja, tem aquela fragilidade exterior, mas no fundo ela está sempre atenta. Tanto que Uhum, aquilo que me chamou muita atenção foi o facto dela não vergar ao romantismo forçado do Sr. Crawford e nem se deixar convencer uhum. também pela manipulação da sua irmã, a Sra. Crawford. Então, será que tem alguma coisa a ver da maneira como a Jane Austen mostrou que seria o crescimento dela? Será que a maneira como ela trabalhou no caráter da personagem seja então um fator que a levou depois, mais tarde, a construir mesmo esta personagem como não? Ela tem capacidade para ler as pessoas, ela vai ser uma pessoa resiliente. Sim, concordo, exato. A sua interpretação tá assim corretíssima, Ana, porque quando a gente olha para o romance Mansfield Park, tem um detalhe muito importante. Embora assim a introdução da vida da Fanny seja bastante breve, acelerada, é um romance de formação, né, por sua essência, porque inicia com a narrativa de uma personagem criança que dentro de toda a concepção, né, mais larga familiar, ela vem de são três irmãs, né, e essas três irmãs, duas casam bem, que uma casa com um baronete, né, a Lady Bertram, a outra casa com um clérigo, que é a
Mrs. Norris, e a mãe da Fanny casa com um militar da Marinha, mas ele é dissoluto, tem problemas com álcool e tudo mais, e acaba que ela tem, a mãe da Fanny tem a Fanny mais outros 6 filhos, se não me engano, e a família tem muitos poucos recursos. Então, uma das irmãs, né, da mãe, a tia Daphne, ela resolve, com uma falsa aparência de dignidade e de bondade, adotar a Fanny junto com a família do seu cunhado e da sua irmã, baronetes, que tem bastante recursos, tem 4 filhos muito bem criados já, e a Fanny tem o quê? 9 para 10 anos, e eles, por uma questão também de generosidade cristã, vão e acolhem a Fanny, apenas a Fanny, a menina mais velha da família, e ela vai para aquela mansão, né, Mansfield Park, fica deslumbrada com todos os recursos, com as riquezas, as posses daquela família, com os primos, a educação que é dada para as primas, ela se sente sempre rebaixada, e a tia, que é a grande, vamos dizer assim, vilã da obra, Mrs. Norris, sempre faz o favor de rebaixá-la diante das outras 2 sobrinhas mais velhas, e diante dos outros 2 sobrinhos também mais velhos, né? Então, assim, ela fica sempre num sentimento de rebaixamento, de incompetência perante aquela família que é muito abastada. Embora ela sinta gratidão, ela sinta que ela está sendo acolhida e que ela pode, esse é o ponto, que ela pode absorver o melhor em determinado momento, até com a ajuda do Edmund, ela sente que ela pode ali sim abandonar um pouco o sentimento de saudade, né, e de apego com a família dela, que é pobre, mas que ela deixa, que ela sente falta, e que ela pode absorver o melhor ali, ela pode colher, ela pode realmente aproveitar aquele tempo como filha adotiva, né, entre aspas, naquela família, para poder ter uma educação melhor. E nesse interim, né, quando ela já começa a crescer, vira adolescente, ela começa a se dedicar à literatura, às boas leituras, muitas delas, se não a maioria, são guiadas pelo próprio Edmund, que ajuda, que está estudando para ser clérigo, e a ajuda nesse processo. E a Fanny, por incrível que pareça, da menina mais, vamos dizer assim, rebaixada, da menina mais carente da família, ela se torna a menina mais sábia, e mais sábia perante as próprias primas, perante os tios e perante os irmãos Crawford. Então, a Jane Austen, ela mostra uma formação, um crescendo do personagem, que assim, é de arrepiar. E as pessoas, muitos dos que leem Mansfield Park, ao contrário de você, acham que é um romance bobo, é um romance parado, de uma personagem frágil, assim, bastante apática, mas não, a Fanny é uma personagem de muita força, porque ela não tem um aparato social que vá, falando do background da primeira infância dela, que vai garantir que ela vai ser uma adulta sábia. Ela consegue extrair dos recursos que ela obtém ali naquela família rica, que trata ela muitas vezes com uma condescendência e com uma certa, assim, como se estivessem fazendo algo muito para ela, Como se sabe? fosse um Ela tinha que favor ser ela estar ali, um exato. favor, sim. Então, a Jane Austen, ela faz isso de forma intencional. Ela quer mostrar lá na frente que ela vai ter a capacidade de poder julgar as pessoas muito melhor do que todos os outros, que se acham, né, na condição de bons julgadores, de bons intérpretes da realidade, né? Então é daí que vem muito essa sabedoria, muita dessa sabedoria dela Exato. ler as pessoas. E eu acho também que a partir daí, da maneira como nós olhamos para a Fanny e olhamos, por exemplo, para a Mrs. Crawford, nós conseguimos ver uma grande diferença entre estas duas mulheres. É claro que podemos ver uma diferença muito grande da Fanny para qualquer outra mulher que apareça ali na Sim. história, mas até mesmo da sua tia, por exemplo, comecemos por aí. Mas Aham. eu
acho que há uma diferença assim muito notória. Isto porquê? Porque depois a trama também está muito ligada ao Edmund, né? Não podemos Aham, ignorar isso. São ambas, tanto a Fanny como a Mary, são ambas astutas, inteligentes, posicionadas, com uma boa oratória, sim. Só que há um grande uhum. abismo entre elas, há uma grande diferença entre elas. O que é que a Jane Austen queria passar sobre o ser feminina através da Fanny e da Mary, porque eu acredito que podemos aprender das duas, embora elas sejam muito diferentes, uma positivamente, a outra negativamente, é claro. Sim, olha, a primeira distinção que eu faço, Ana, é pelo fato da ação. Porque a Mary, ela tem uma feminilidade voltada para a ação, para a fala, para a oratória, para mostrar mesmo as suas opiniões, mas não opiniões que a gente pode dizer que sejam refletidas com base numa sabedoria mesmo. Ela mostra as opiniões dela de vida, que muitas vezes podem ser encaradas como moralistas, legalistas, liberais, né? Até opinião mesmo em relação à própria profissão que Edmund escolhe como clérigo, ela muitas vezes, eu acho que numa parte em especial, ela critica de forma bem aberta ao Edmund. Então, a Mary, ela tem uma atitude muito, em termos de ação, muito voluntariosa e muito, assim, que eu posso dizer às vezes que assusta, né? Porque até para aquela época ali, ela dá muitas ideias que às vezes assustam, embora seja extremamente admirada pela sua articulação, pelo seu jeito de ser, muito voltada para as relações, né? Ela está muito voltada sempre para se relacionar com as pessoas. Ela é daquela mulher hospitaleira que quer conversar, que quer fazer amizade e tudo mais. Já a Fene é uma ação que para muitas pessoas é apática, que é uma ação que vai sempre estar na observação. É uma ação que não é voltada, vamos dizer assim, para um movimento, né? Ela é uma ação mais quieta, mais resignada, mais parada. Então, assim, a Fene, ela me mostra uma ponderação, a distinção na Mary, então a distinção uma personagem voluntariosa, muitas vezes ela não pensa para agir, e a Fene não. A Fene, ela reflete, ela age, mas ela age depois de ponderar e de observar bastante. Então, para mim, essas são duas trajetórias claras dessas personagens, sabe? Que fazem elas se apartar, né? Uma vai para um caminho, a outra vai por outro, totalmente contrário. O Edmund, em determinado momento, assim como Miss Matron, ele também consegue observar essa distinção aí entre a Fanny e as demais pessoas, além da própria Mary, né? Sem dúvida alguma. E para terminar, que de mais valioso é que a Marcela podia deixar para os nossos ouvintes sobre as características que nós devíamos adotar desta personagem? Que a Marcela acredita que fosse o intuito maior da Jane Austen com esta personagem. Olha, a Jane Austen, é, ela quis, de forma muito intencional, como né, comentou, traçar um romance de formação, uma personagem mesmo que evolui pela sabedoria, mas um ponto que é muito importante a gente relevar sobre esta obra é o fato de Jane Austen estar dialogando com Hannah More. Então, ela está, nesse livro, dizendo para Hannah More que ela concorda com o tratado sobre as restrições à educação feminina daquela época, que a Hannah More, que foi uma abolicionista, uma mulher cristã, conservadora, e muito, muito conhecida na época, né? A Hannah More extremamente conhecida na Inglaterra e em muitas partes do mundo ali, europeu. Já a Jane Austen era praticamente uma desconhecida, né? Conhecida mais no seu grupo, no seu microcosmo. Então, naquele momento, quando Jane Austen escreve Mansfield Park, ela está traçando ali a importância mesmo da mulher ser educada para a ação refletida.
para a ação coerente, resignada e que tem o objetivo de ser uma mulher de bondade na sociedade, de fazer atos bondosos que realmente tragam um impacto que sejam favoráveis à sociedade. Aí a gente, né, se refere ao entorno, né, em que aquelas mulheres viviam, aos seus microcosmos, né, aos seus lugares que eram mesmo restritos. Mas a Ana Moore, ela constrói essa obra de educação feminina para poder mostrar quais eram os padrões realmente esperados da mulher, e não que a mulher decorasse toda a linhagem dos reis da Inglaterra, que dissessem quais eram os rios da Europa, que falasse tantas línguas, que soubessem bordar tantos tipos de técnicas que existiam na época, que soubessem desenhar, etc. Aquilo não era o mais importante. O mais importante é que a mulher tivesse consciência do papel dela na sociedade e o quanto era importante a mulher refletir, ter consciência, ler e extrair o melhor das leituras, não apenas ler só para dizer, olha, eu li tais e tais livros. Que adianta ler tais e tais livros se você não consegue aplicar na realidade os benefícios, né, que esses livros estão instruindo. Então, a Hannah More constrói essa obra que é muito bem aceita, mas também criticada por parte da sociedade da época, e a Jane Austen, ela lê e ela vai e constrói uma personagem naqueles moldes que a Hannah está trazendo como paradigma, educadas para se mostrar, para conseguir bons casamentos. E a Hannah More, assim como a Jane Austen, elas tinham pensamentos muito parecidos na época. Apesar da mulher não ser nada, né, se não casasse naquela época, a mulher ela poderia ser, sim, diante da falta do reconhecimento, da falta de uma documentação, de uma dignidade civil, ela poderia ser mais do que isso. Porque se ela não escolhesse casar, ela poderia sim agir em prol do bem do seu entorno, ela poderia fazer o melhor com o seu destino, e não apenas ficar estudando e se vangloriando e se mostrando para as pessoas por meio dos seus atributos e das suas habilidades manuais e estéticas. Então, a Fene, ela vai nos mostrar exatamente isso. O mais importante é o interior, é a sabedoria. E a Jane Austen, ela trouxe isso de forma brilhante, né, com toda a sua capacidade intelectual e tão, assim, tão profunda. Porque esse livro, Mansfield Park, ele se difere bastante dos dois anteriores, né, de Razão e Sentimento, de Orgulho e Preconceito, porque ele traz uma Jane Austen menos irônica, menos com recursos de sátira. Ele traz uma Jane Austen mais preocupada em mostrar a evolução da sua personagem principal. O Entre Linhas contou com a participação especial de Marcelo Vieira Salles e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.